Rural Centro na cobertura desse segundo dia do Confinar 2012. A gente vai conversar agora com o professor Luiz Núcio, que vai conversar com a gente hoje à tarde, um dos nossos palestrantes. Professor, para a gente poder começar, o que precisa influenciar na tomada de decisão do produtor rural com relação ao volumoso, que com certeza é um dos grandes fatores que vai fazer a questão do confinamento dar certo ou não? A produção de volumosos, aliás, a tomada de decisão na produção de volumosos, ela tem que considerar aspectos agronômicos da cultura, como, por exemplo, a produtividade, a facilidade com que a planta se estabelece, exigências nutricionais da planta, o ciclo de produção ao longo do ano, que são questões que vão colocar em prática maior e menor facilidade da planta prover quantidade de forragem para o animal. Num segundo momento, nós consideramos aspectos qualitativos. Que tipos de nutrientes essa planta forrageira vai trazer para o animal em termos de atender as exigências de crescimento e produção que esse animal tem. E num terceiro momento, que é uma das abordagens mais recentes que nós temos tido sobre volumosos, considerar questões logísticas. Logística de colheita, logística de armazenamento e um aspecto que o Brasil ainda está começando a se dedicar, que são questões de perdas. Redução de perdas na manipulação dessa forragem durante todo o circuito. Isso tudo, no final, estabelece um custo da unidade de massa e de nutrientes chegando ao animal. Então, a nossa lógica é tentar decidir pela fonte volumoso com base no custo que ele represente como veículo de nutriente para o animal. E não como uma preferência individual propriamente dita. Começamos também a fazer considerações sobre impacto ambiental. Quanto é que custa, por exemplo, uma unidade de matéria seca produzida por uma fonte de forragem como silagem de milho ou silagem de cana, em relação ao seu custo ambiental, a produção de gás carbônico, o consumo de água e questões que têm a ver com a sustentabilidade dessa opção. Até porque toda essa discussão com relação à sustentabilidade em todos os momentos da cadeia produtiva, especialmente com relação à pecuária, está muito em discussão nesse momento. E para o produtor rural, professor, que resolver assim, vou passar a fazer confinamento a partir daqui e quiser arrumar a logística dele para produzir isso na própria propriedade, para ele ser meio que sustentável nesse processo, que precauções ele precisa tomar? Bom, acho que essa é uma pergunta que normalmente aparece, né, que nós temos tido a tendência de fazer soluções massificadas, né? Todo mundo corre atrás de uma mesma solução e a história vem mostrando que essa não é uma decisão muito inteligente. Propriedades que são muito próximas, às vezes com condições geográficas parecidas e até um histórico parecido, muitas vezes têm soluções bem diferentes. E isso determina realmente a presença do técnico à frente desse processo para identificar algo que nós chamamos de aptidão agrícola. E isso vai ser determinante da definição da fonte de forragem que vai ser usada, muito mais do que uma tendência local. Com isso a gente encontra uma diversidade de opções numa grande região, que às vezes é motivada por uma aptidão de uma determinada propriedade para uma cultura anual, enquanto que para outra propriedade uma cultura perene se estabelece de forma melhor. Tá? Então a nossa experiência com isso é de que o atendimento personalizado, propriedade a propriedade, gere soluções que são mais adequadas para aquela condição. E que às vezes é improvável que o seu vizinho tenha essa como uma boa solução. Tá? Então, assim, o senhor que é professor da Exalc, que é uma instituição de tanto calibre para a agricultura brasileira hoje, e que provavelmente, como nosso palestrante está fazendo parte do nosso simpósio agora, viaja bastante. Esse tipo de trabalho, professor, de levar conhecimento ao produtor rural, de realizar encontros, de estimular essa troca de ideias entre eles, o senhor acha isso importante para a gente melhorar cada vez mais a cadeia produtiva da carne hoje no Brasil? O Brasil entrou no grande circuito de produção animal mundial. E uma das grandes motivações disso, isso foi inclusive reconhecido pela FAO recentemente, é que a massa crítica de técnicos e de tecnologia no Brasil, ela cresceu muito nos últimos anos. Isso, inegavelmente, foi a nossa maior mola propulsora para fazer com que a informação chegue ao final na ponta da cadeia. Inclusive, existe um fator interessante, né? Isso é possível de ser medido. Fala-se muito em transferência de tecnologia no Brasil, para o setor de pecuária.
Mas existe um outro indicador chamado transferência de competência. A transferência de tecnologia, ela é simplesmente dar a ideia de que algo existe de novo para ser implementado no sistema de produção. Enquanto a transferência de competência é a capacidade realmente de realizar algo novo na fazenda. E o Brasil melhorou muito nessa parte, de conseguir levar uma informação a ser executada no campo de acordo com aquilo que ela foi concebida dentro de um centro de pesquisa. E isso é que nos colocou na condição em que estamos hoje. Bem provável